lá! Se tem uma coisa que deixa quem estuda russo de cabelo em pé, é aquela história das palavras mudando de final o tempo todo, né? Pois hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos entender a lógica, a conexão entre as preposições e os famosos casos gramaticais. Bora ver como essa engrenagem funciona. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Às vezes parece uma loucura que as palavras têm vida própria. Mas a ótima notícia é que existe sim um sistema por trás de tudo isso. E eu prometo, no final desta nossa conversa, as peças desse quebra-cabeça vão começar a se encaixar. Aqui está o pulo do gato. Pensa assim, a preposição, o caso e o final da palavra são um trio inseparável, andam sempre de mãos dadas. A preposição é quem começa a dança, ela puxa um caso específico. E esse caso, por sua vez, diz o qual vai ser o finalzinho da próxima palavra. É um efeito dominó, uma coisa levando a outra. Para a gente organizar as ideias, vamos olhar para 4 casos muito importantes, um de cada vez. E lá no final, a gente junta tudo num mapa bem visual para ajudar a memória. Preparados? Vamos começar. Vamos começar com um caso prepositivo. O nome dele já entrega o jogo, né? Ele quase sempre aparece junto com uma preposição. E as funções principais dele são 2. Falar de localização, ou seja, onde algo está, e falar sobre algum assunto. As estrelas desse caso são basicamente essas 3 preposições. A van, que geralmente significa em ou dentro. A na, que é tipo em ou sobre, em cima de algo. E a o ou ob, que a gente usa para falar sobre um tema a respeito de alguma coisa. A lógica aqui é bem simples de pegar. Se a pergunta que você faria é onde, que em russo é gdzie, ou então sobre o quê, a чем, a resposta quase sempre vai usar o caso prepositivo. É uma bela dica. E agora, olha só que notícia maravilhosa. No singular, para esse caso, a terminação é a mesma para todo mundo. Masculino, feminino e neutro é sempre a letrinha E. Isso é bom demais, né? Um padrão super fácil de guardar na cabeça. Vamos ver na prática como funciona. A palavra para mesa em russo, na sua forma normal, é estou. Mas se a gente usa a preposição na para dizer que algo está sobre a mesa, ela muda. Escuta primeiro bem devagarzinho, prestando atenção na sílaba tônica. Kniga na stole. E agora no ritmo normal da fala. Kniga na stole. Percebeu a mágica? O que era estou virou stole. Beleza, dominado o prepositivo, vamos para o nosso segundo caso, o dativo. Pensa nele como o caso da direção, do rumo a. Ele indica um destino, para onde algo ou alguém vai, ou para quem algo é direcionado, tipo um destinatário. A preposição que é a cara do dativo, para a gente começar, é a por. Ela é super versátil, pode indicar movimento ao longo de um lugar, tipo andar pela rua, ou também algo como segundo alguma coisa, tipo segundo plano. Aqui, as terminações já dão uma variada. Para o masculino e para o neutro, a terminação típica é u. Já o feminino, olha que interessante, usa o é, a mesma terminação que a gente acabou de ver no prepositivo. Isso ajuda a gente a fazer umas conexões na memória. Bora ver um exemplo. A palavra para rua é ulitsa. Se a gente anda pela rua, usamos o po e o final dela se transforma. Vamos ouvir devagar. Мы идем по улице. Agora no ritmo de uma conversa. Мы идем по улице. O que era улица se tornou улице. Seguindo em frente, nosso terceiro caso de hoje, o genitivo. Esse é o caso que a gente usa muito para falar de ausência, da falta de alguma coisa, sabe? E também para indicar uma sequência, tipo quando a gente fala depois de algo. E as 2 preposições que definem bem essa ideia são bez, que é o nosso sem, e posle, que significa depois de. Elas praticamente gritam, caso genitivo. As terminações do genitivo são bem distintas. Masculino e neutro recebem um A no final. Agora, a grande estrela aqui é o feminino. A terminação dele é um som bem característico de I ou I. Quando a gente ouve esse som, pode acender um alerta. Tem grandes chances de ser um genitivo feminino. Vamos começar com um exemplo masculino. Açúcar é sachar. Para dizer sem açúcar, a gente usa bez e o caso genitivo. Escuta devagar. Я пью кофе без сахара. Agora mais rápido. Я пью кофе без сахара. O sahar se transformou em Sahara. E agora um exemplo com o feminino. Escola é escola. Depois da preposição после, a transformação acontece. Ouça com calma. Мы встретились
после школы. E em velocidade normal, мы встретились после школы. A palavra escola virou escole, com aquele som de «i» no final. Chegamos ao nosso último caso de hoje, o instrumental. O nome também é super sugestivo. A gente usa ele para falar do instrumento com que se faz algo ou então da companhia com quem se está. E as preposições que a gente vai destacar para ele são se, que é o nosso famoso com, e perid, que significa diante de ou em frente de. As terminações do instrumental são bem sonoras, bem marcantes. O masculino e o neutro geralmente terminam em aum, e o feminino termina em oi. São sons bem fáceis de pescar no meio de uma conversa. Um exemplo clássico de companhia. A palavra para irmão é brat. Para dizer com o irmão, a palavra precisa mudar. Vamos ouvir com atenção. Ja idu z bratem. E agora falando naturalmente. Ja idu z bratem. O que era brat virou z bratem. Ufa! A gente passou por 4 casos, um monte de preposições, várias terminações. Eu sei, pode parecer muita informação de uma vez, mas calma. Agora é a hora de organizar a casa. Vamos juntar todas as peças e criar um mapa para tudo fazer sentido. E aqui está, o nosso mapa do tesouro. Essa tabela resume tudo o que a gente conversou. Olha só que legal ver tudo organizado. Cada caso com suas preposições principais e o padrão de terminações para cada gênero. Ter essa visão geral é uma ferramenta poderosíssima demais. Vale a pena tirar um print e salvar essa imagem. Então, qual é a grande sacada disso tudo? É parar de tentar decorar palavras e regras de forma isolada. A melhor estratégia é aprender o pacote completo. Memorizar a preposição, a ideia que ela passa e a terminação que ela provoca, tudo junto. Em vez de decorar v e escola separados, aprenda a melodia, o som de escolha. E para a gente fechar, eu deixo um desafio. A partir de agora, quando você for assistir a um filme, ouvir uma música ou uma conversa em russo, tente caçar esses pacotes sonoros que a gente viu. Qual deles será o primeiro que vai saltar aos seus ouvidos? Identificar esses padrões na vida real é o verdadeiro começo da jornada para a fluência.